sempre falar dos órgãos do sistema imune, que a gente chama de órgãos linfóides, tá? Então, os órgãos linfóides são os órgãos do sistema imune, e eles são divididos em dois grupos. Nós temos os órgãos linfóides, que são conhecidos por órgãos linfóides centrais ou primários, e temos os órgãos linfóides, que são conhecidos por órgãos linfóides periféricos ou secundários. Qual a diferença? Os órgãos linfóides centrais ou primários são onde os linfócitos surgem, né? Onde eles são produzidos. Já os órgãos linfóides periféricos ou secundários são onde os linfócitos virgens maduros são mantidos e as respostas imunoadaptativas são iniciadas, ou seja, é onde os linfócitos vão ficar na espreita, vão ficar na espera do surgimento do patógeno, tá? Então, os linfóides primários é onde o linfócito é produzido, os linfóides secundários é onde o linfócito vai agir de fato para combater uma infecção, ok? Falando então primeiramente sobre os órgãos linfóides primários, a gente tem dois. Um é a medula óssea e o outro é o timo. Vamos falar primeiramente sobre a medula óssea. Primeiramente, é importante nós sabermos que nós temos dois tipos de medula óssea, né? Nós temos a medula óssea amarela, conforme mostra essa imagem, e nós temos a medula óssea vermelha. Ambas estão localizadas no interior dos nossos ossos. A gente tem como principal referência os nossos ossos longos, por exemplo, o osso do fêmur, aquele osso da nossa coxa, né? É um osso longo, tá? Então, na parte mais alongada do osso, que a gente chama de diáfise, né? Segundo a anatomia óssea, essa parte mais longa é chamada de diáfise. No interior dessa região, a gente vai encontrar a medula óssea amarela. O que é a medula óssea amarela? É basicamente tecido adiposo, gordura, né? Por isso que recebe esse nome, inclusive, tá? Já na região da epífise do osso, que seria, por exemplo, a cabeça do fêmur, é onde a gente encontra a medula óssea vermelha, que é quem nos interessa, né? É o que nos interessa, a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha é o local onde acontece a produção de células do sangue, dentre elas os leucócitos, as células do sistema imunológico, tá? A gente pode encontrar também a medula óssea vermelha em ossos planos, né? O principal local de localização da medula óssea vermelha é na epífise dos ossos longos, mas também nós podemos encontrar a medula óssea vermelha nos ossos planos, como, por exemplo, o osso da bacia, que é justamente de onde se retira a medula óssea de um doador. Né, provavelmente vocês já ouviram falar sobre doação de medula óssea. A medula óssea ela vai servir para se utilizar as células sanguíneas que são produzidas ali para uma pessoa que tenha algum distúrbio de produção de células, como, por exemplo, o câncer, que acomete o sistema sanguíneo com uma leucemia, tá? Então, a pessoa que tem leucemia pode tratar a leucemia por doação de medula, e o doador vai ter a sua medula retirada do osso da bacia, por um profissional capacitado, um médico, né? Muito bem, então é na medula óssea vermelha que acontece a produção de células do sangue, tá? A gente chama essa produção de células do sangue de hematopoiese. A hematopoiese, então, é a produção tanto de células brancas do sangue, que células brancas são os leucócitos, né? Quando a gente começou a aprender sobre o sistema imunológico lá na escola, no ensino fundamental, a gente chamou eles de glóbulos brancos, né? Os soldadinhos do corpo, certo? São os leucócitos, né? E lá na medula óssea vermelha a gente também vai ter a produção de células vermelhas, que são as hemácias, as células que transportam o oxigênio, vamos lembrar disso. E também temos produção de plaquetas, né? Aqui está aparecendo como trombócito, que são as plaquetas, tá? São as células que participam
do processo de coagulação sanguínea. Então, são as células que estão ativas quando a gente se machuca, por exemplo, e sangra, né? Por que parou de sangrar? Porque teve coagulação sanguínea, teve ativação de plaquetas, ok? Aqui está sendo representado resumidamente, né, de maneira simplificada, a produção dessas células lá na medula óssea. Tudo parte de uma célula-tronco, né? Célula-tronco são aquelas células que não foram diferenciadas ainda, né, que não tem uma função específica, uma forma específica, elas podem dar origem a diferentes tipos de células. Nesse caso, é uma célula-tronco pluripotente. Células tronco pluripotentes são aquelas que vão dar origem a um determinado tipo de célula, no caso, células sanguíneas, tá? Totipotente, células tronco totipotente, por exemplo, se vocês já ouviram falar, são aquelas células que podem dar origem a qualquer tipo de célula do sistema nervoso, neurônio, célula epitelial, célula muscular, né? Células tronco totipotentes, por exemplo, são células embrionárias, né? O embrião que está se formando lá pode dar origem a qualquer tipo de célula do organismo, tá? No caso da célula lá na medula óssea, uma célula precursora, né? Uma célula precursora, aquela célula que ainda vai se diferenciar em alguma outra célula, ela é uma célula tronco pluripotente. Ela vai se diferenciar nas células sanguíneas, mas apenas em células sanguíneas. Ela não vai ser capaz de formar um neurônio, por exemplo, tá? Por isso que ela recebe esse nome de pluripotente. Muito bem. Essa célula tronco pluripotente, lá na medula óssea, ela pode se diferenciar inicialmente em progenitor mieloide ou progenitor linfóide. Quando ela se diferencia em progenitor mieloide, ela pode dar origem a plaquetas, a hemácias e a outras células como mastócito e células brancas, né? Os leucócitos, por exemplo, basófilo, neutrófilo, eosinófilo e monócito. Nossa, quanto nome novo, né? Diferente. Pois é. Basófilo, neutrófilo, eosinófilo e monócito, nós vamos dar ênfase a essas células aqui, são células que fazem parte do sistema imune inato, tá? A defesa inicial do nosso organismo. Quando essa célula-tronco se diferencia em progenitor linfóide, ele pode dar origem depois aos linfócitos, tá? Linfóide já faz a gente associar a linfócito, certo? Então, o progenitor linfóide pode dar origem a linfócitos natural killer ou a linfócitos T ou B. Linfócitos natural killer são células que fazem parte do sistema imune inato também. São células relacionadas com defesa contra vírus, tá? Já os linfócitos T e B, como nós já comentamos nos slides anteriores, são células relacionadas com a atividade do sistema imune adquirido, ok? Muito bem. Um segundo órgão linfóide primário é o timo. O timo é um órgão localizado atrás do osso externo e na altura dos grandes vasos do coração. Basicamente, ele está acima do coração, tá? O timo, gente, é um órgão que ele é bastante ativo na infância até a adolescência, mais ou menos, né? Depois disso, ele vai se transformando basicamente em tecido adiposo. Então, nós que somos adultos já, o nosso timo, ele é um tecido adiposo, né? Ele teve bastante função, bastante atuação quando a gente era criança. Qual é a função do timo? O timo é onde os linfócitos T são maturados. Então, os linfócitos T, como a gente acabou de ver, eles são produzidos lá na medula óssea. A partir do momento em que eles são produzidos, eles são lançados na corrente sanguínea. E, através da circulação, eles chegam até o timo. E lá no timo eles vão sofrer maturação, ou seja, eles vão amadurecer, eles vão entender o que é que eles têm que fazer no nosso organismo, tá? O timo recebe esse nome, inclusive tem relação com o tipo de linfócito, né? Linfócito T, timo, ok? Falando agora sobre os órgãos linfóides
secundários. Os órgãos linfóides secundários, gente, eles estão relacionados com a defesa de mucosas, tá? Então, a gente vai falar sobre tecidos linfóides de mucosa, como intestino, trato respiratório, trato nasal, trato urinogenital e outras mucosas, tá? Fazem parte também dos órgãos linfóides secundários os linfonodos e o baço, né? Nós vamos conversar sobre eles. Essa imagem representa aqui alguns dos órgãos linfóides dos quais nós iremos conversar, tá? Essa imagem aqui não conta a medula óssea, né, e nem o timo, porque a medula óssea e o timo, como a gente já viu, são órgãos linfóides primários e não secundários. Nessa imagem aqui tem a representação de todos os órgãos linfóides, né? Mas a gente consegue já, a partir dessa aula, detectar, diferenciar o que é primário e o que é secundário, né? Que a gente conhece também por central e periférico, ok? Falando então do primeiro órgão linfóide secundário, que são os linfonodos. Os linfonodos, eles também são conhecidos por gânglios linfáticos, né? A gente já ouviu falar, provavelmente alguns de vocês, né, já ouviu falar dos linfonodos, dos gânglios linfáticos, provavelmente alguns já fizeram drenagem linfática, né? E por quê? Os gânglios linfáticos, eles têm uma função imunológica, mas eles fazem parte também do sistema linfático, né? São estruturas compartilhadas entre sistema imune e sistema linfático. A gente não vai explorar sistema linfático aqui, mas só para se saber, o sistema linfático, ele faz drenagem de linfa, né? Um líquido que passa aí por vasos linfáticos, e a ideia é que essa linfa depois, ela vai ser jogada, vamos dizer assim, na corrente sanguínea, tá? Mas para que essa linfa seja drenada para a corrente sanguínea, ela precisa ser purificada. E os linfonodos, eles exercem essa função de purificação da linfa, ou seja, tirar resíduos, tirar substâncias que possam comprometer o sangue, né? Os linfonodos, eles vão ter presença de linfócitos, de leucócitos, né? Conforme a linfa vai passando pelos linfonodos e os leucócitos detectam que tem partículas, agentes que podem causar algum problema lá no sangue, eles já vão eliminando essas substâncias, tá? Alguns linfonodos têm cerca de 1 milímetro até 2 centímetros de comprimento. Eles são pequenininhos, né? Alguns leucócitos ficam alojados nos linfonodos, como a gente acabou de dizer, e esses órgãos, então, eles vão tentar eliminar já as partículas da linfa antes dela ser drenada para a corrente sanguínea. Quando os linfonodos incham, gente, que a gente costuma chamar de íngua, né? Ah, estou com íngua. Então, vocês podem observar a partir da imagem que existem linfonodos na região do pescoço, existem linfonodos na região da virilha, né, da axila. Então, às vezes acontece esses linfonodos incharem, né? E por que isso acontece? Provavelmente porque tem alguma infecção ali, né? Você tem órgãos não, você tem células, né, leucócitos presentes nesses gânglios, nesses linfonodos, e quando você tem presença, então, de micro-organismo nessa região, você pode ter um inchaço desses linfonodos, certo? O baço é um outro órgão linfóide secundário. O baço ele está localizado aqui na parte superior esquerda do abdômen, abaixo do diafragma, né? Ele apresenta função imunológica e hematológica. O baço ele tem a função de eliminar algumas células, algumas partículas do sangue, né? Não vamos dizer partículas porque o sangue dificilmente vai ter sujeira, partícula, né? Mas o que o baço ele costuma fazer? As células do nosso sangue, algumas delas têm um tempo de vida curto, por exemplo, as hemácias, né? Elas têm um tempo de vida média de 3 meses. Então, a cada 3 meses você está renovando as suas hemácias. E o que acontece com as hemácias velhas? Elas morrem, né? Elas são eliminadas do nosso corpo. A morte dessas hemácias vai acontecer no baço, vai começar no baço, né? Vai terminar depois lá no fígado, enfim. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas o baço, ele é capaz, então, de
eliminar essas hemácias, iniciar o processo de deterioração dessas células, né? Ele também é capaz de remover as plaquetas, de armazenar plaquetas e também de remover as plaquetas do sangue, né? E lá no baço você vai ter também a presença de linfócitos. Então, o sangue está passando pelo baço, você tem linfócitos lá que conseguem detectar partículas que possam estar presentes no sangue, né? Mais uma vez, o sangue não vai ter, assim, tanta coisa ruim, né? Se tiver, o indivíduo já vai estar com um problema, né? Em termos de micro-organismo, tá, gente? Por exemplo, o sangue é um local que não tem bactéria, o sangue ele é estéril, né? Se tiver bactéria no sangue, muito provavelmente essa pessoa já está entrando em infecção generalizada, já está num quadro aí pré-sepse, né? Geralmente o sangue não vai ter micro-organismos, mas pode ter alguma partícula ou outra, algumas moléculas que têm que ser eliminadas do sangue, e a presença de linfócitos no baço vai favorecer isso, tá? O sistema imune, gente, a gente dá muita ênfase em combate a infecções, né? O sistema imune está protegendo a gente contra patógenos, mas ele também atua para eliminar células indesejáveis, por exemplo, células cancerígenas, né? O câncer, o que que é? São células alteradas que estão se replicando desordenadamente, e o sistema imune também atua para tentar combater essas células. Ele consegue identificar que aquilo não faz parte do organismo, não é algo saudável, então ele vai tentar eliminar também essas células. E também ele vai remover células mortas, o sistema imune ele vai tentar eliminar células mortas do nosso organismo. A gente tem células que são constantemente renovadas no nosso organismo, o sistema imune ele vai trabalhar para ajudar a remover essas células e assim por diante, tá? Falando agora dos órgãos linfóides secundários, os tecidos linfóides, né? Falamos então sobre os linfonodos, ou também conhecidos por gânglios linfáticos, falamos sobre o baço, e agora vamos entrar nos tecidos linfóides de mucosa. Geralmente é utilizada a sigla MALT para esses tecidos aqui, para essas estruturas linfóides secundárias, tá? Malte vem do inglês, né? E aí eles podem ser divididos, os tecidos linfóides de mucosa, em 3 tipos de tecidos de mucosa, tá? Tecido linfóide associado aos intestinos, GALT. Ah, por que GALT? Mais uma vez, vem do inglês, tá? Geralmente é de trás para frente, né? E G vem de gut, que é intestino, tá? Tecido linfóide associado aos brônquios, e tecido linfóide associado ao nariz. Que tecidos linfóides são esses? Vamos lembrar que nariz, boca, né, trato urinário, aqui não tem algo específico para trato urinário, mas trato urinário também é uma porta de entrada para micro-organismos, certo? Então, a gente se alimenta, a gente respira, no ar pode ter presença de micro-organismos, o alimento que a gente consome, por mais higienização que se tenha, pode ter presença de micro-organismos, né? A gente pode contrair algum micro-organismo por ato sexual, tá? Então, nessas regiões, você vai ter um tecido que vai apresentar linfócitos ou até mesmo outros leucócitos, né? Que serão capazes já de detectar e tentar combater esses micro-organismos que estão entrando por essas vias, tá? Então, é essa função que os tecidos linfóides de mucosa exercem. Eles vão ter ali já algumas células do sistema imune de prontidão, e assim que o micro-organismo patógeno já entrar por essas vias, essas células já vão tentar reter o problema ali, tá? Mais uma vez, o problema vai ser sempre ser retido ali, o micro-organismo não vai ser capaz de ultrapassar o tecido linfóide de mucosa? Sim, ele vai ser capaz de ultrapassar, né? Mas é um sistema eficiente, tá? Para finalizar, vamos então dar maior ênfase agora para as células do sistema imune, que a gente conhece por leucócitos.
Muito bem, como nós já sabemos, todas as células do sistema imunológico, que a gente vai chamar de leucócitos, elas são geradas lá na medula óssea, num processo que a gente conhece por hematopoiese. Em se tratando da geração de leucócitos, ainda surge uma especificidade, que é a leucopoiese, tá? Então, geração de leucócitos, leucopoiese. Geração de células sanguíneas no geral, hematopoiese. Geração de leucócitos, leucopoiese, tá? Muito bem. Então, já sabemos que os linfócitos, linfócito B e linfócito T, são células específicas do sistema imune adaptativo. Os linfócitos B são as células que produzem e secretam os anticorpos, né? Vamos lembrar que os anticorpos são um tipo de proteína, né? São as imunoglobulinas que participam aí de maneira muito eficaz nas defesas do nosso organismo, certo? E no sistema imune inato, então, a gente tem outras diferentes células que a gente vai citar agora, tá? Existe uma diferenciação dos leucócitos em termos de características das células, tá? Se a gente pega um sangue, e isso é feito, tá? Quem for fazer aí cursos na área de saúde, que for cursar a disciplina de hematologia, muito provavelmente vai ter contato, melhor contato com isso, e pode até fazer prática laboratorial sobre isso, tá? Então, na hematologia, a gente retira o sangue, faz um esfregaço em uma lâmina e leva ao microscópio. E aí, o que a gente enxerga? Antes disso, a gente cora, né? Precisa corar, fazer um processo de coloração dessa lâmina para conseguir identificar melhor essas células. E a gente pode enxergar nesse esfregaço sanguíneo esses leucócitos, né? E eles vão ter exatamente esses formatos aqui. A gente consegue fazer essa diferenciação, né? E aí, isso daí é prática também. Prática é o olho, né? Quem está acostumado a olhar a lâmina de esfregaço sanguíneo, bate o olho e rapidinho já diferencia, né? Esses leucócitos. Então, quando a gente olha um esfregaço de sangue de um indivíduo, a gente consegue ver células com essa característica aqui. Se trata do quê? De linfócitos, que são exatamente essas células que fazem parte do sistema imune adquirido ou também conhecido por adaptativo, tá? Quando a gente olha células assim, então são células que o núcleo ele ocupa um grande espaço, né? No caso dos linfócitos, no caso dos monócitos também, mas aí no caso dos monócitos, o núcleo já tem um formato mais de vírgula, vamos dizer assim, né? Quem é monócito? Monócitos são células circulantes que fazem um intermédio entre sistema imune inato e adaptativo, tá? Essas células, quando elas entram nos tecidos, elas são conhecidas por macrófagos. Os macrófagos é uma das células fagocíticas, é uma das células que fazem fagocitose, que englobam os patógenos para eliminá-los, tá? Então, os monócitos ou os macrófagos, né? Eles são células, então, que têm o núcleo que ocupa um grande espaço da célula, e eles fazem fagocitose. Quando eles estão no tecido, eles são chamados de macrófago. Quando eles estão na circulação, porque essas células elas ficam na corrente sanguínea andando, né? São chamadas então de monócitos, tá? E aí a gente tem também os granulócitos. Por que granulócitos? Porque o citoplasma dessas células apresenta grânulos. Então, representantes eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Falando sobre cada um deles. Primeiramente, vamos falar dos neutrófilos, né? Qual que é a característica, então? Se ele faz parte do grupo dos granulócitos, significa que ele tem grânulos. O que são esses grânulos? O citoplasma dessas células armazenam algumas substâncias, tem gotículas, né, vamos dizer assim, que armazenam algumas substâncias. No caso dos neutrófilos, que substâncias são essas? Substâncias diversas, substâncias que vão favorecer a morte do micro-organismo. Os neutrófilos também são células que são capazes de fagocitar,
tá? Mas mais do que isso, eles liberam mesmo, eles degranulam, né? Liberam substâncias em cima do micro-organismo, substâncias essas que são tóxicas para os micro-organismos e são capazes, então, de matar esses micro-organismos, tá? Os neutrófilos são células com núcleo trilobulado, que a gente fala, né? Você vê que o núcleo parece que tem 3 partes, então são células trilobuladas, e são células que fazem parte do sistema imune inato, geralmente são as primeiras células que migram para onde o problema está acontecendo. Ah, então entrou uma bactéria na pele, machucou a pele, sei lá, cortou com faca, faca tinha bactéria. Entrou bactéria, o neutrófilo é a primeira célula que vai ali para aquela região, tentar eliminar aquela bactéria, tentar conter o problema, tá? Os basófilos já são células em que o núcleo lembra os linfócitos, né? Você tem um núcleo que ocupa uma grande parte do citoplasma. O núcleo ele não é lobulado, como o núcleo do neutrófilo. E essa célula também apresenta grânulos. Os basófilos são células que têm maior atuação em infecções por eumintos, por vermes, né? Então, vermes, por exemplo, lombrigas, astênias, né? Então, aí você tem maior atuação dos basófilos, eles vão tentar atuar, combater os vermes, tá? Alguns protozoários, né? E por que ele tem grânulos? A mesma coisa. Ele vai jogar em cima desses micro-organismos, desses vermes, substâncias que serão tóxicas para eles. E com isso tentar eliminá-los, tá? E os eosinófilos também atuam na infecção contra eumintos e etc. Mas, além disso, a gente sabe que os eosinófilos, eles participam bastante dos processos alérgicos, que já é um processo de desregulação do sistema imunológico, né? Não é normal, não é natural que o sistema imune combata uma proteína presente no camarão que você comeu, por exemplo, né? Isso daí já é uma desregulação do sistema imunológico. E geralmente nesses processos os eosinófilos estão participando, tá? Mas quando o sistema imune está regulado, funcionando normalmente, essas células elas atuam principalmente contra infecções por eumintos também, tá? E por que tem grânulos? Mais uma vez, esses grânulos armazenam substâncias que, ao serem liberadas em cima desses patógenos, irão exercer um efeito tóxico sobre eles, né? E com isso é capaz de eliminá-los, tá? E aqui outra imagem, né, que mostra, então, esses leucócitos. Então, os monócitos, que também podem ser chamados de macrófagos quando estão nos tecidos, são células que fazem intermédio entre sistema imune inato e sistema imune adquirido, né? Os macrófagos ou os monócitos, eles fazem a conversação entre essas células aqui, eosinófilos, basófilos e neutrófilos, e os linfócitos, tá? Eosinófilos, basófilos e neutrófilos, então, como a gente acabou de dizer, são células que participam do sistema imune inato, a resposta imune inicial, enquanto os linfócitos são células que participam do sistema imune adquirido. Não temos apenas essas células, tem outras, tá? Que não aparecem aqui, como, por exemplo, as células dendríticas, como, por exemplo, os linfócitos NK, que são os linfócitos natural killers, né? Que apareceu já nos slides anteriores. Mas o importante é a gente entender que todos eles vão ter um efeito efetor, né? Eles vão exercer um efeito sobre os micro-organismos que vai ser capaz de eliminá-los de alguma forma, tá? E os que fazem parte mesmo do sistema imune adquirido são os linfócitos, e os demais vão fazer parte do sistema imune inato, com exceção dos monócitos ou macrófagos que fazem intermédio entre o sistema imune inato e adquirido.